Para mim é uma satisfação. Essa casa aqui é uma casa querida, né? E aqui está conhecendo vocês, o estudo da mediunidade, né? É um estudo que eu já tinha ouvido falar, e um amigo em comum que participa, que é o André, que participa aí com vocês, já havia me solicitado a presença. A gente conseguiu aí compatibilizar esse dia, né, para a gente estar aqui. E o tema que ele selecionou, que ele escolheu, é um tema fascinante. Ele me pediu para fazer alguma correlação com alguma obra subsidiária da doutrina, que tenha diálogo com o próprio Livro dos Médiuns, né, que vocês estão estudando e se fundamentando no estudo do Livro dos Médiuns. E eu sugeri que a gente fizesse uma conexão com o diálogo com as sombras, porque a obra de Hermínio é uma obra que fala especificamente da organização das sessões mediúnicas. Eu acho que tem tudo a ver com o capítulo 29 de O Livro dos Médiuns, e a gente vai aqui fazer essa consideração, né? Dizer de antemão que eu estou gravando apenas para publicar o conteúdo doutrinário dessa nossa reunião, né? Não vou registrar a presença de ninguém, então quem né, se sentir desconfortável, quem estiver foragido da Polícia Federal, não vai ser registrado nesse sentido, né? Eu só estou focalizando minha imagem. O áudio está pegando, né? E aí, se tiver alguma colocação e tudo, eu preservo só o áudio, uma pergunta, alguma coisa interessante. E se alguém quiser que suprima o áudio ou algum comentário, depois fala comigo que a gente na edição corta, tá bom? A ideia é que a gente preserve o áudio, porque enriquece, né, o momento. Estudo tem isso, estudo tem uma dinâmica um pouco diferente da exposição, da doutrinária, né, porque permite essa interação, e a interação tende a aprofundar os temas, né? Ele me falou que vocês já estudam mais ou menos há uns 3 anos, né? Esse estudo, né? Esse estudo especificamente, né? Então, fico muito feliz de estar aqui. Espero contribuir com algo que vocês, né, já sabem, que vocês já transitam, né? Cujo conteúdo, cuja temática já transita, né? Mas vamos começar, né? Quando eu estava aqui elaborando a questão desse tema e fazendo reflexões acerca desse assunto, né, eu me lembrei, logo hoje pela manhã, do episódio que está narrado no Evangelho. Os evangelhos, né, mais de um evangelho, registram o episódio de Jesus subindo ao Monte Tabor e vivendo com aqueles 3 discípulos mais próximos, né, que são os mais próximos dele, segundo a tradição neotestamentária, que é João, Pedro e Tiago, que sobem com ele, né, e experimenta ali a transfiguração do Mestre, experiência na qual aparecem Elias e Moisés, com os quais Jesus estabelece um diálogo bastante contundente, e a partir de cujo momento se inaugura uma experiência que ficou conhecida como a experiência do Monte Tabor, né? A montanha do Tabor, e assim o planalto do Tabor, e assim por diante. Essa experiência é uma experiência que Joana de Ângeles Espírito, especialmente o mundo espiritual, mas especialmente Joana de Ângeles, costuma denominar como a primeira sessão mediúnica da história da humanidade. E eu fiquei perguntando e me perguntando qual a razão de Joana de Ângeles. Viana de Carvalho também menciona, por meio do próprio Divaldo também, mas sobretudo Joana de Ângeles mencionar aquela experiência do Tabor como a primeira sessão mediúnica da história da humanidade. É óbvio que não se trata de uma sessão mediúnica espírita, porque o espiritismo não existia na época, né? Mas Jesus, como modelo e guia, e cuja vida toda, não apenas o discurso, mas sobretudo aquilo que ele fazia, até porque tudo aquilo que ele dizia, ele já tinha feito antes, ele sempre dava o exemplo e depois discursava, né, como modelo e guia da humanidade. Naquele momento que ele sobe a montanha do Tabor, ele escolhe subir ao Monte Tabor, que deve ter sido um aclive algo solitário, como acontecia no Oriente Médio. Havia uma tendência das pessoas se refugiarem em desertos, né? Era uma sociedade onde os grupos se evadiam para os desertos. Os grandes profetas fizeram esse tipo de jornada. Jesus, no entanto, não se afasta totalmente da sociedade, mas sobe aquele Monte Tabor em determinado momento do seu messianato, e ali permanece em recolhimento, em oração. Transfigura-se graças ao seu perispírito, que muda de propriedade. Quem leu A Alma Imortal de Gabriel Delany vai ver as propriedades do perispírito ali sendo destacadas e consideradas, né? O perispírito é um fluido, ou se quisermos, para me utilizar de uma expressão mais corrente, já que a palavra fluido é uma palavra muito frequente no século XIX, né? Se você for pegar a literatura
da época de química, de física, se utiliza a expressão fluido na ciência. Não é à toa que Kardec usa muita expressão fluido. Do ponto de vista da ciência, essa expressão hoje não é muito utilizada, mas era a expressão corrente, né? Mas se quiser, a gente pode utilizar a expressão irradiação, né? Ou vibração. A verdade é que o perispírito é esse elemento que irradia e que é algo, aspas, muitas aspas, plástico, submetido ou subordinado à mente do ser espiritual, que imprime nele a característica da impulsão mental, dando-lhe propriedades de tangibilidade, de acessibilidade, né, e de propriedades inclusive físicas, porque a expressão semimaterial que Kardec utilizou, que era a expressão também comum na época, para se fazer entendido de que o perispírito tinha características materiais e características de uma matéria que não era matéria conhecida da física clássica linear newtoniana da época, embora ainda assim seja matéria, né? E ele mais tarde, no Livro dos Médiuns, considera assim que o perispírito é uma matéria, e ele diz, com os elementos que Kardec tinha na época, né? Da mesma forma que os gases são matéria, né? Ou seja, da mesma forma que a luz é um elemento material, né? E assim por diante, que não era considerado a luz algo material, especificamente material, na ciência daquela época. A verdade é que o perispírito de Jesus se torna diáfano, resplandecente e transfigura a sua aparência de tal forma para demonstrar sua estatura espiritual, né? Ali os apóstolos reconheceram a estatura espiritual que transcendia a aparência física do Cristo. A gente sabe que o corpo físico, conforme diz a literatura espírita, abafa ou limita muito das características e da profundidade do espírito. O que significa dizer, em outras palavras, que a carne limita o que a gente é. A gente expressa na carne um pouco do muito que somos. Daí a ideia de que, de alguma forma, enquanto estamos no mundo físico, o ego, para me utilizar uma expressão psicológica, é aquele regulador da vida mais objetiva e concreta, com o qual o espírito apresenta parte da sua realidade. O ego, portanto, é uma expressão pequena, uma expressão fragmentada do ser total, do self, do ser psicológico que nós somos, que é, em última análise, o espírito imortal. Naquele momento, é como se Jesus transcendesse a dimensão humana e a dimensão egóica, a dimensão mais imediata com a qual ele era conhecido, para apresentar toda a sua altitude espiritual, toda a sua grandeza espiritual. Por quê? Porque enquanto estamos no corpo, a nossa bagagem espiritual é um tanto limitada para mais ou para menos. Tanto as nossas potencialidades são de alguma forma limitadas, quanto as sombras, as trevas e as questões, desafios que a gente carrega também não são tão visíveis assim, porque o corpo nos disfarça no mundo físico. Não é à toa quando os espíritos dizem que o corpo é uma roupa, ou seja, a desencarnação nos despe, né? Nos desnuda e nos apresenta conforme nós somos, né? André Luiz, na obra No Mundo Maior, chega a dizer em determinado momento: vi muitas criaturas humanas aparentemente elegantes, tranquilas e sutis, que ao desencarnarem assumiam a sua feição real, que eram condição de bestas humanas. Ele diz assim. Então, há muitos de nós que estamos aqui obliterados pela matéria, e que bom, para que a gente possa fazer diferente, para que a gente possa ter chance, né, de obrar, de atuar de uma maneira diferente. Jesus, naquele Monte Tabor, ele se transfigura, mas não apenas isso. A experiência do Tabor possibilita a aparição de Elias e Moisés, as duas pessoas mais importantes da tradição do judaísmo, o grande legislador do povo hebreu e o mais famoso dos profetas. Ali aparecia Elias e Moisés, confabula com o Senhor. Vale destacar que Moisés, em Deuteronômio, havia proibido a comunicação com os mortos. Essa passagem é muito conhecida para quem estuda a mediunidade. Ele havia proibido a comunicação com os mortos. Não obstante, em muitas ocasiões, quando Moisés transitava pelo deserto, ele entrou em contato e se relacionou com inúmeros médiuns, alguns dos quais ele atesta a faculdade mediúnica, médium também que ele era. Naquele momento que ele aparece a Jesus, do ponto de vista da tradição geral, era como se dissesse à humanidade, Jesus queria dizer assim, que aquilo que ele proibiu há alguns séculos antes do Cristo, agora ele estava autorizando, uma vez que ele próprio aparecia depois de morto,
mais de 700 anos, Moisés já tinha morrido, aparece ali Jesus ao lado de Elias. Mas a pergunta continua, por que foi a primeira sessão mediúnica da história da humanidade, como diz Joana de Ângeles? Qual a razão daqueles detalhes do Tabor? Os discípulos chegaram a adormecer, segundo uma tradição, e alguns estudiosos comentam que o adormecimento não foi um adormecimento convencional, porque como é que podiam dormir diante de uma experiência daquela? Talvez uma experiência de efeitos físicos, onde em alguns momentos a ectoplasmia permite que o médium entre em um certo torpor, como aconteceu com Eusápia Paladino no século XIX, com Daniel Douglas Home, o famoso médium escocês das cortes europeias, e tantos outros médios, né, que vivenciaram essa experiência mediúnica contundente da materialização. É claro que os espíritos ali materializaram, conversaram com o Senhor. Se não me falha a memória, a tradição atribui a Pedro a interrogação a Jesus, se não era possível fazer ali cabanas ou fazer ali tendas para que ficássemos ali reverenciando aquela experiência momentosa. E Jesus responde que não, é necessário agora descer aos homens, sair, portanto, do Tabor e descer aos homens. Ora, quando Jesus desce do Monte Tabor e trava contato com a primeira pessoa que passa, era justamente um pai cujo filho, a expressão do evangelho é interessante, lunático, né? Porque a expressão da loucura, dos transtornos psiquiátricos estava muito a ver com a lua, daí lunático, que tombava no chão e um espírito imundo o fazia convulsionar até babar sangue. Portanto, aparentemente parecia um fenômeno de epilepsia, só que estávamos diante de um transtorno ali mais espiritual, com a aparente epilepsia. Jesus então se aproxima e o pai ainda acrescenta dizendo que os apóstolos que estavam ali, porque nem todos acompanharam Jesus no Monte Tabor, portanto, não conseguiram curar o jovem e, ao não curá-lo, ele então resolvia ir até diretamente ao Senhor para interpelá-lo. Jesus então diz algumas palavras. O jovem parece recobrar a lucidez psiquiátrica, a sanidade mental, recobra inclusive a consciência. O pai fica deslumbrado e ele explica que aquela classe de espíritos são necessários jejum e oração, que não é um jejum do estômago, mas um jejum espiritual, o jejum das paixões, para dar autoridade a dialogar com aqueles espíritos, valores magnéticos para poder falar às entidades espirituais e oração para se conectar ao alto e para ser instrumento do divino, da providência. Ora, essa situação, essa cena, me faz pensar o seguinte: tem muitos elementos das sessões mediúnicas atuais. Primeiro, a vontade e atuação consciente e deliberada de se reunir e decidir entrar em contato com o mundo espiritual. Essa é uma característica básica da sessão mediúnica. Ou seja, a ideia de que ali havia um movimento de busca consciente e deliberada de se reunir no Monte Tabor com um reduzido número de pessoas, que é o que Allan Kardec fala no capítulo 29 de Sociedades Espíritas, né? Um número pequeno, de preferência, ou homogeneidade de pensamentos, com aqueles 3 discípulos que melhor compreendiam o Mestre. Dos 12 apóstolos, os 3 discípulos mais próximos, João, Pedro e Tiago, pareciam compreender melhor os ensinamentos do Senhor. Então Jesus traz eles 3 para aquele momento especial. Não era uma prática esotérica, uma prática de orientação aos iniciados na tradição egípcia, né? Que se falava apenas para aqueles que tinham acesso aos mistérios e o restante ficava privado do ensinamento espiritual. Mas era acompanhar o mestre naquilo que eles podiam assimilar, naquilo que eles podiam acompanhar e contribuir para depois difundir aquilo para o restante dos discípulos, para o restante da cristandade. A verdade é que esse é o símbolo da sessão mediúnica. O que é sessão mediúnica, ou o que é uma reunião mediúnica, Kardec chama sociedade espírita, e aqui há um detalhe. O termo sociedade espírita, em alguns momentos da obra kardeciana, pode significar tanto uma reunião mediúnica como um centro espírita.
uma instituição, porque nos primórdios do movimento espírita, essas coisas se confundiam em uma coisa só, né? As sociedades espíritas como centro, instituição, começavam em reuniões, quase sempre em residências, reuniões particulares, onde havia ali o transe mediúnico, o intercâmbio e depois ali o contato com os espíritos e mais tarde um estatuto, um enquadre, regras e assim por diante. Eu estou falando, mas depois vou possibilitar a interação e as perguntas, o acréscimo, tá? Só essa introdução inicial do tema para a gente começar a debater e aprofundar. Então, reunião mediúnica tem a ver com uma tomada de decisão consciente de intercambiar com o mundo espiritual em um grupo que compreenda e que tenha condição de tirar proveito. Olha a expressão que Kardec utiliza no Livro dos Médiuns. Reuniões mediúnicas, ou as sessões espíritas, como ele chama, são para pessoas que podem tirar proveito da experiência. Olha que colocação sábia. Por quê? Não é apenas alguém que é expert em espiritismo, embora o estudo seja importante, não é a pessoa ser PhD em espiritismo. É necessário que aquela pessoa tenha o estudo espírita. Kardec vai dizer, ninguém vai colocar alguém que não sabe nada de química no laboratório de química, porque ele pode até produzir um acidente. Confundir H2O com H2SO4. Um é água e outro é ácido sulfúrico. Então, não dá para colocar um iniciante sem nenhuma teoria para examinar o fenômeno. Porque sem a teoria, ele não vai nem entender o fenômeno. Como acontece a miúde, né? Bota alguém para viver uma experiência mediúnica e a pessoa não entende nada e sai ou dando risada, achando aquilo uma loucura, porque não consegue compreender o fenômeno mediúnico, ou sai mais amedrontado e mais apavorado e, diz Allan Kardec, menos ainda crente, no sentido de crédulo, no sentido de acreditar aquilo. A reunião mediúnica nunca serviu para convencer ninguém. Se vocês forem observar, os grandes médiuns do século XIX que geraram fenômenos espantosos, né? Espantosos. Quem não se lembra de Peixotinho aqui no Brasil? Quem não se lembra de Carlos Mirabelli, no começo do século XX aqui no Brasil, que chegou a levitar no ar, fotografado por inúmeras câmeras na época, psicografar em 17 idiomas diferentes. Quem não se recorda dos grandes médiuns como Slade, os irmãos Davenport, Elizabeth de Perrance, as irmãs Fox, Kate e Margaret Fox e tantas outras pessoas que produziram fenômenos espantosos, que geraram movimentação de objetos, fenômenos de poltergeist. Todos eles nunca conseguiram sensibilizar alguém para uma vida melhor, para uma vida espiritualista realmente. A gente vê uma safra de médiuns espantosos. Aliás, quem leu Instruções Psicofônicas, obra que é uma coletânea de transe mediúnico que Chico Xavier vivenciou, que foi gravado num gravador inclusive que foi dado por Carlos Pastorino, o mesmo de Minuto de Sabedoria, que deu a Chico Xavier de presente esse gravador, a Arnaldo Rocha, que gravou essas sessões e mais tarde transcreveu-se em livro. Essa obra tem uma mensagem de Ana Prado, a extraordinário médium de Belém do Pará, essa notável médium que materializou espíritos na luz do dia, o que é raro, porque quase sempre a luz solar ou artificial queima o ectoplasma, impossibilitando o fenômeno. E ela era uma médium tão espantosa que mesmo à luz do dia ela materializava espíritos extraordinariamente. Ela deu uma mensagem para o Chico Xavier dizendo que lamentava ter focalizado demais nos fenômenos de efeitos físicos, porque aquilo não sensibilizou ninguém para uma vida melhor. E que se ela pudesse voltar atrás, ela se focalizava também mais na evangelização das pessoas e dela própria. E que agora no mundo espiritual ela lamentava, porque aquilo não necessariamente modificou, não transformou as pessoas. Isso que eu quero dizer não significa dizer que o fenômeno não tem a sua importância. Tem, até porque a doutrina chegou através do fenômeno. Mas tirar proveito, pessoas que podem tirar proveito da experiência mediúnica. É o estudo, mas não apenas o estudo, mas ter o perfil de estar interessado em melhorar moralmente, em entender as leis que regem o mundo espiritual para aplicar a sua própria vida, a entender ali, na prática, o que já leu na teoria, a tentar fazer conexões com a sua vida cotidiana. Né? Aquilo dali é para a gente conseguir penetrar antes de desencarnar, já que quando a gente desencarnar a gente vai penetrar de maneira integral, penetrar já o mundo espiritual, entender esse mundo de energias sutis, de energias mais sutis, menos densas com relação à matéria. Tudo isso é o objetivo da sessão mediúnica. Então, quando Jesus sobe ao Tabor, ele sobe com os 3 discípulos que o mais compreendem, sobe em recolhimento. Você vê que na passagem no Evangelho ele não costuma estar conversando muito, falando demais.
Ele entra em recolhimento, o que é uma das características que Kardec vai bater muitas vezes nessa tecla em O Livro dos Médiuns. O recolhimento é essencial. Veja a expressão que ele utiliza, recolhimento. Ele não escolhe meditação para não ser mal interpretado, né? Porque meditação na época de Kardec estava associado aí a tradições e rituais orientais, né? E daqui a pouco Kardec ia ser acusado de práticas orientais, que aliás são muito boas, são muito bem-vindas, né? Mas ele tinha um cuidado com as palavras na estruturação da doutrina espírita. Então, recolhimento, isso é silêncio interior, interiorização, elevação dos sentimentos e do pensamento para formar um todo, como ele diz, um todo homogêneo, uma das características básicas ali da reunião mediúnica. E aí eu fiquei pensando o seguinte, a fala de Jesus a Pedro, não, Simão, é necessário descer aos homens. Talvez é o símbolo da sessão mediúnica. A sessão mediúnica tem um momento onde a gente sobe, eleva-se para depois descer e atender a chamada mediunidade atormentada. Quando eu falo mediunidade atormentada, eu não estou querendo me dizer do médium desequilibrado, mas daquilo que Filomeno de Miranda chama de psicofonia atormentada. Psicofonia atormentada é quando eu estou na sessão mediúnica e eu cedo espaço para o espírito em desequilíbrio, que é a tarefa da mediunidade. Médiuns que dizem que só recebem espíritos guias, então precisam ser guiados. Porque me parece que não é essa a proposta da mediunidade. Aliás, é Allan Kardec quem diz que a mediunidade é feita com essa polimorfia, com essa flexibilidade, onde o médium recebe os diversos tipos de espíritos, com os quais ele pode confabular. Se o médium só recebe um tipo de espírito, é perigoso. E pode ser sintoma tanto de conteúdo pessoal, como pode ser, por incrível que pareça, pasmem, de processo obsessivo. Certa vez, Chico Xavier disse, a Elias Barbosa, está na obra No Mundo de Chico Xavier, se não me falha a memória, ele disse que Emmanuel sempre convidava outros espíritos para se comunicar através dele, para que ele, Emmanuel, não configurasse uma obsessão em relação ao médium, porque o que é uma obsessão, senão o predomínio de um espírito sobre o médium? Se o médium só recebe um espírito, aquilo é estranho. Então, diz Filomeno de Miranda que a tarefa da mediunidade não é ficar recebendo apenas mensagens bonitas, repetitivas, que a gente já sabe, algumas delas, que falam da moral cristã, que já está lá no Evangelho. Mas a tarefa da mediunidade, especialmente, é o melhoramento pessoal do médium através da sua atuação como enfermeiro. Eu achei interessante essa expressão de Filomeno de Miranda, está na obra Temas da Vida e da Morte. Se o médium é enfermeiro, ele não é médico, ele não vai curar, ele vai cuidar. Essa é a tarefa da mediunidade. Ele vai cuidar. Esse é o símbolo da expressão enfermeiro, né? Ele vai cuidar do espírito, porque o médico divino, Jesus, é que vai, de alguma forma, operar nele, e ele próprio vai ser médico dele mesmo. Então, na reunião mediúnica, a gente tem essas características que já estavam lá no Evangelho de Jesus, de uma forma assim embrionária, de uma maneira assim, na semente. Então, sobe a Montanha do Tabor, que significa subir ao planalto do mundo espiritual superior pela oração, a oração inicial da reunião mediúnica. Em algumas reuniões, os benfeitores espirituais se manifestam logo no início, dando o caráter da reunião. Aí varia de reunião para reunião, outros no final, tanto faz. E depois, o atendimento aos homens, aos espíritos ainda na dimensão de homens, ou seja, de humanos, ainda humanizados, né? Que é essa descida, né? Descer aos homens tem a ver com isso. Nem se afastar da realidade do sofrimento, das necessidades, nem se misturar demais e esquecer da nossa proposta de subir a Deus, de evoluir e assim por diante. Então a mediunidade tem a ver com essa característica que na reunião mediúnica encontra uma experiência séria, onde o símbolo da mediunidade é a planalto e a planície. A Amélia Rodrigues, inclusive, em Primícias do Reino, tem um texto que ela fala sobre esse Monte Tabor, e ela vai falar justamente nisso, né? Que a criatura na reunião mediúnica, ou a criatura na evolução, sobe a Deus, descendo aos homens, e desce aos homens tentando erguê-los e subir também com eles, auto-iluminando-se. A verdade é que a mediunidade, na época de Jesus e pós-Jesus, nunca teve uma metodologia como Allan Kardec deu em Livro dos Médiuns. Allan Kardec é espetacular, é excepcional na estruturação de um método de prática segura, de experimentação, como ele gostava de colocar, né? Ou seja, de vivência mediúnica, como aconteceu a partir do Livro dos Médiuns, né? Paulo,
nas suas epístolas, coloca os carismas, né? Daí o termo carismático. Os diversos dons e carismas, né? E ele escreve em Coríntios, né? Que há o carisma para escrever, psicografia, há o carisma para falar, psicofonia, há o carisma, inclusive, para falar em línguas estranhas, ele diz assim, há o carisma para curar, a mediunidade de cura e assim por diante, e ele fala de diversos carismas e diz no final, mas o Espírito é o mesmo. E Hermínio de Miranda interpreta essa passagem como sendo Paulo ali, numa linguagem grosseira, na linguagem que ele tinha, né? No vocabulário, na limitação da época, ele estava estruturando a sessão mediúnica, através de diversos trabalhadores, mas o espírito da sessão mediúnica é um só, é o mesmo. A ideia de que há aqueles que psicografam, aqueles que falam, aqueles que dialogam com os espíritos, aqueles que oram, aqueles que irradiam, mas o espírito é um só, simbolizado talvez na mesa da Eucaristia e da última ceia, que também simboliza aquela conexão muito mais espiritual do que uma refeição, né? O alimento divino, né? Essa é a ideia. A verdade é que a mediunidade, do ponto de vista geral, é antropológica. Agora, mediunidade consciente é diferente, porque ser médium é, como já deve ter sido estudado aqui, é uma faculdade humana, faculdade essa que está no organismo, como diz Allan Kardec, está radicada no organismo. O médium ostensivo, ele tem uma estrutura fisiopsíquica para o transe. Ser médium e entrar em transe não é uma tarefa tão difícil assim. Se você sair na rua, você vai ver quanta gente embriagada falando sozinha, e às vezes é médium de seres alcoolizados, que com ele confabulam, dialogam. Quantos médiuns da passagem, entrar em transe automaticamente é uma coisa muito mais fácil. Agora, a mediunidade consciente é simbolizada na sessão mediúnica, que é quando eu escolho me reunir e eu escolho entrar em contato com os espíritos de uma maneira recorrente, de uma maneira disciplinada, de uma maneira periódica. Quando eu falo consciente aqui, não quer dizer do fenômeno consciente, tá? Porque há aquelas gradações de ostensividade mediúnica, né? Mecânico, semimecânico, intuitivo, consciente, sonambúlico, né? A depender do tipo de mediunidade, né? Na psicofonia fala sonambúlico ou inconsciente, semiconsciente e consciente ou intuitivo, né? Na psicografia fala mecânico, semimecânico e intuitivo, ou assim por diante. Então, a verdade é que eu não estou falando do nível de ostensividade, eu estou falando em qualquer nível de ostensividade que sua mediunidade seja, participar de uma sessão mediúnica regular, periódica, disciplinada, é uma forma de conscientemente direcionar as forças mediúnicas, direcionar as potencialidades mediúnicas, porque da passagem da trans... Olha, eu vou contar uma coisa. Certa vez eu estava viajando e a pessoa que me levava para fazer as palestras na cidade entrava em transe até dirigindo. Ele jogava o carro no acostamento. Espera, porque o meu guia quer falar agora. Até que eu não aguentei, disse assim, escute, esse seu guia está muito indisciplinado. Isso é hora de ele querer se manifestar na hora do transe, do trânsito, na hora do carro? Quer dizer, se a gente for dar passagem ao chamado dos guias em qualquer lugar, a coisa vai ficar difícil. Né? Imagina os guias no ponto de ônibus, os guias no trabalho, os guias em momentos íntimos e de privado, que a gente tem direito à privacidade, e os espíritos nobres respeitam a nossa privacidade. Então, a mediunidade consciente, simbolizada na sessão mediúnica, é quando eu escolho colocar as minhas forças mediúnicas ali. Não quer dizer que o médium só é médium na sessão mediúnica. Isso é fantasia. Já pensou? Eu só sou médium quando entro na sessão. Quando eu saio, eu não sinto nada. Não, o médium é uma antena que sente em qualquer lugar. Da mesma forma que a pessoa não pode ser inteligente só quando entra na faculdade. Saiu, perdeu a inteligência. A faculdade mediúnica é uma faculdade humana. Em qualquer lugar ele está sentindo. Mas na prática recorrente, ele vai disciplinando a faculdade. Toda faculdade que se disciplina e que se educa, melhora e aumenta. Se eu tenho habilidade para tocar piano e eu estudo música, contrato um professor, leio teoria musical, exercito, ao exercitar e disciplinar, eu aumento as minhas possibilidades. Né? A faculdade é minha, mas eu treinando, daí a educação da mediunidade, chamada por Kardec em desenvolvimento da mediunidade, está lá no livro dos médiuns, porque a palavra desenvolvimento tinha uma acepção que ele usou, não no sentido de forçar, de desenvolver alguma coisa que não tinha, mas de direcionar, é diferente. Educação, na época de Kardec, tinha a ver com instrução formal, por isso que ele não usou a palavra educação, penso eu. Mas tem a ver com esse processo de
direcionar, né, de exercitar, que aí eu vou ficando melhor, eu vou ficando mais adaptado de dar conta até do mal-estar que nós experimentamos na área da mediunidade. Os médiuns aqui sabem quanto mal-estar, quantas sensações difíceis de explicar, que se ele for falar tudo que ele sente, ele vai receber eletrochoque. Porque é tanta coisa que ele sente. Qualquer momento está sentindo uma coisa diferente, etc. Porque é uma faculdade. Imaginemos, no entanto, pense numa percepção olfativa mais aguçada. Ele não vai deixar de sentir as coisas, os cheiros, onde ele passa. Só que ele vai treinar para não ficar ali remoendo aquilo durante muito tempo. Então, um caminhão de lixo passa, ele vai sentir o cheiro. Mas ele não vai ficar ali, fungando. Ele vai conseguir espairecer. Né? Ele vai conseguir diluir mais rápido o mal-estar que ele vai passando. Mas sentir, ele vai sentir. Porque senão ele deixa de ser médium. A antena continua em qualquer lugar. A reunião mediúnica vai ser o local onde ele vai ser direcionado. Porque a mediunidade em si mesma é antropológica, é humana. Deixa eu fazer só uma colocação aqui superficial, bem genérica. Se a gente for pegar historicamente, a mediunidade está presente em todas as épocas, em todas as faixas humanas, em qualquer época da humanidade. Há um trabalho belíssimo que eu sempre cito de Hernani Guimarães Andrade, que ele destaca o estudo de alguns antropólogos sobre o período paleolítico da Pedra Lascada, o período glaciário de Guns, especialmente, onde na porta das cavernas havia uma cabeça, um crânio humano, e ele concluiu com os antropólogos que aquela cabeça, aquele crânio voltado sempre para o oeste, era uma forma de superstição, de fé dos homens das cavernas, de que aquela cabeça, aquele crânio protegia os seres humanos dos mortos que vinham se comunicar com eles. Nas escritas e nos desenhos das cavernas rupestres estão presentes ali desenhos dos mortos dialogando com os vivos. Portanto, a ideia do intercâmbio mediúnico automático, constante, está presente. Mesmo pessoas perversas como Nabucodonosor, rei da Síria e da Babilônia, ou Nero, que matou a própria mãe e mais tarde a esposa grávida a pontapés, viu as duas no mundo espiritual atormentando ele em pesadelos cruéis, prometendo vingança. Periandro, que também assassinou a esposa e mais tarde era atormentado por ela. Melissa, que aparecia em sonhos, provocando-lhe pesadelos. E assim, se a gente for ver, Tibério César, que evocava os mortos e também era atormentado por espíritos, a gente vê que a faculdade mediúnica está presente. Narra os historiadores do Império Romano, por exemplo, que Brutus, depois de assassinar Júlio César e concorrer ao triunvirato, ao segundo triunvirato contra Marco Antônio e Otaviano, em uma das batalhas ele viu um anjo mau que apareceu a ele, e esse anjo mau de vez em quando aparecia a ele dizendo: eu vou levá-lo à morte. E na cidade de Filipos eu esperarei você lá e você vai perder lá. Era uma entidade agressiva, negativa e com uma certa sensibilidade de pré-cognição, porque na Batalha dos Filipenses ele foi vencido realmente e escolheu o suicídio antes que o exército de Otávio o fizesse prisioneiro. A mediunidade, portanto, está presente assim ao longo dos évos. Diz ainda Emmanuel na obra A Caminho da Luz, Mecanismos da Mediunidade, que no prefácio da obra de André Luiz, que a sepultura de Calígula, os médiuns que passavam sentiam tão mal-estar, porque viam o imperador ainda preso ao cadáver e uma algazarra de espíritos mergulhando em cima dele, tentando arrancá-lo dos restos mortais, dos despojos mortais. Médiuns foram chamados de pitons, pitonisas, oráculos, bruxas e feiticeiros da Idade Média, rishis ou hierofantes, um na Índia e outro no Egito. E assim, ao longo dos tempos, a mediunidade foi chamada de vários nomes, como Sibila no Império Romano, como profeta no judaísmo da época dos profetas, né? Profecia ou profeta era sinônimo de médium. Ou, mais tarde, quando foram considerados histéricos, na psicopatologia da psiquiatria clássica, a partir do século XVIII e XIX, quando os fenômenos mediúnicos eram considerados ali personalidades anômalas, portanto, sintomas de neurose de conversão, no jargão da psicanálise freudiana e mais tarde lacaniana, e também nas expressões variadas ali dos sintomas da psicopatologia psiquiátrica, né? Alucinação auditiva, visual e assim por diante, que os médiuns eram colocados. Divertiram cortes da Idade Média, os maiores médiuns, mas é na sessão mediúnica que a mediunidade vai ser coroada numa ética de uma organização, de um direcionamento, dessa desorganização que havia antes. Por isso o Livro dos Médiuns, quando propõe a ideia da sessão mediúnica, eleva a prática mediúnica em outro patamar.
Antes das sessões mediúnicas, é claro que havia também mediunidade luminosa, experiência mediúnica e prática mediúnica relevante. Quem não se recorda de São Francisco de Assis, de Teresa de Ávila, que escreveu livros sobre inspiração mediúnica? Quem não se recorda de Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, a maior obra da Idade Média considerada, tomado por Virgílio, que em sono retirava ele do corpo, em desdobramento consciente levava-o às regiões que ele mais tarde escrevia como o inferno e o purgatório, perfeitamente compatíveis com a literatura mediúnica, só que com o linguajar medieval, dos demônios, dos 7 infernos e assim por diante, que eram regiões de sofrimento que ele visualizou fora do corpo. Quem não se recorda de Carl Gustavo Jung, segundo a sua biógrafa Aniela Jafé, e outros que experimentavam fenômenos paranormais espantosos, saída do corpo, pré-cognição, retrocognição, antecipou a Primeira Guerra Mundial, a guerra de 1914 e 1918. Quantos fenômenos aconteceram com esse psiquiatra cuja vida foi feita de conflitos? Porque em Memórias, Ações e Reflexões, de Aniela Jafé, ele afirma no final da existência que não afirmava nada, que não recusava nada e que não tinha certeza de nada. Porque, com formação de materialista, de psiquiatra materialista, ele negava o fenômeno. Mas a sua tradição familiar, do avô, especialmente do avô e do pai, e a própria experiência mediúnica que ele vivenciava, ele escreveu o livro Resposta a Jó, tomado por uma coisa que pegou ele pela nuca, ele falou, e obrigou ele a escrever. Mais tarde ele vai dizer que é Fílemon, a personalidade superior do seu inconsciente, ou algo maior que o predominava. Os desdobramentos que ele vivenciou fora do corpo, que ele falava mais tarde que deve ter sido o medo inconsciente, arquetípico que ele tem da morte. E por isso ele vivenciou. Ou então a obra Os 7 Sermões dos Mortos, onde ele escreveu dizendo que não foi ele que escreveu, alguma coisa tomou conta dele que escreveu por ele. Ora, essas experiências mediúnicas que tomam conta desses homens e mulheres, alguns dos quais não religiosos, dão atestado que a faculdade mediúnica é espantosa, produzindo coisas relevantes, produzindo coisas maravilhosas. Mas na sessão mediúnica o patamar é elevado em outro padrão. Porque na sessão mediúnica há ali o trabalho sistematizado, regular, periódico, que faz com que a faculdade mediúnica seja melhor aproveitada. É essa a ideia. O Livro dos Médiuns é espetacular, porque fala da faculdade mediúnica, fala dos conceitos, das nuances, do nível de intensidade mediúnica, né, das suas características as mais variadas, da influência moral do médium. O médium, para ser médium, não precisa do moral para exercitar a mediunidade, mas a moral é indispensável para dar qualidade à sua prática mediúnica, né? Através da moral é que a mediunidade pode ser um instrumento de elevação da criatura humana ou pode ser um instrumento de perturbação e obsessão, né? Para o transe, a moral não é necessária em si mesma. Da mesma forma que há pessoas inteligentes e não são moralizadas, né? Para a inteligência funcionar, não precisa necessariamente do moral, mas a moral dá qualidade à inteligência. Porque a mesma inteligência que salva vidas é que constrói bombas. Então a mediunidade é uma faculdade neutra que pode ser direcionada para o bem ou para o mal, para a perturbação ou para a elevação. Diz um dos seus biógrafos que Hitler participava de sessões mediúnicas na Alemanha, com um certo guru, von Eckhart, com o qual ele fazia meditação transcendental e entrava em transe, médium de faculdade mediúnica de psicofonia, bastante inconsciente. Os transes mediúnicos que ele vivenciaram foram espetaculares, a ponto de regredir a uma encarnação anterior no século XIII, quando se viu ele e os seus asseclas, Himmler, Goebbels e outros, que já haviam tentado uma guerra para dominar a Europa e foram mortos. E ao voltar, agora tentavam novamente a mesma sanha destrutiva. Era médium, só que era perturbador. O seu discurso à juventude nazista da Alemanha era perturbador. Ele falava, dizem alguns, que falava como se tivesse uma crise, dominado por forças estranhas, né? Há um artigo de Hermínio chamado O Médium do Anticristo, espetacular, que fala sobre essa saga de Hitler. Então a reunião mediúnica é aquele momento em que o bom médium vai começar a ser formado. O que é o bom médium? Conceito kardeciano do Livro dos Médiuns. O bom médium, ou médium seguro, não é aquele que se comunica de maneira bem ostensiva e facilmente, mas é aquele que é simpático, fluidicamente, com os espíritos bons. Esse é o bom médium. Por quê? Porque eu posso ser um médium sonambúlico, que perco a consciência, não lembro de nada quando volto, mudo de voz, falo em outro idioma, mas ser uma pessoa tão perturbada que sou instrumento apenas de perturbação. E eu posso ser um médium intuitivo,
que nem entro em transe direito, que falo sobre intuição e falar grandes verdades que o mundo espiritual me utiliza para falar, sem necessariamente um transe mais ostensivo, porque eu sou simpático aos espíritos bons. Então, o mais importante não é o nível de ostensividade da mediunidade, mas a sintonia que eu estabeleço. Porque se eu sintonizo com os espíritos bons, com o meu mentor espiritual, está uma mensagem do Livro dos Médiuns de Shanin, que fala sobre o mentor espiritual, e ele fala que é necessário a gente exercitar o diálogo, dialogar frequentemente com o mentor espiritual para se formar uma conexão. A gente exercita pouco isso. Né? Isso forma uma espécie de conexão mais fácil para que ele possa nos utilizar, né, de maneira mais contundente. Ora, se eu sou simpático aos espíritos bons, mesmo quando eu esteja recebendo espíritos em perturbação, eu estou servindo de veículo para o atendimento de um espírito perturbador, mas eu estou amparado pelo meu mentor. Quem está por detrás organizando isso são os espíritos bons, os benfeitores da sessão mediúnica. E aí a gente vai entrar agora propriamente nas reuniões mediúnicas. No capítulo 29, que nos serve de tema do Livro dos Médiuns, Sociedades e Reuniões Espíritas, Kardec vai dizer o seguinte, que há alguns tipos de reuniões que ele coloca. Né? E aqui vale a pena uma questão, por que reunião mediúnica? Porque o médium não trabalha sozinho. Nós sabemos que trabalhar sozinho mediunicamente é sempre um risco. É sempre algo muito arriscado. A depender, inclusive, da faculdade mediúnica, é algo muito arriscado. Né? Imaginemos uma psicofonia sozinho. É muito difícil o médium depois avaliar o que aconteceu com ele mesmo, sem alguém que esteja ajudando ele, esteja apoiando ele. Mesmo as faculdades mediúnicas que a pessoa não entra em transe, por exemplo, uma faculdade mediúnica de cura, trabalhar sozinho é sempre um risco. Por isso que a gente vê os casos de médiuns de cura por aí, famosos, que quase sempre acabam em tragédia. Porque cura sempre impressionou as pessoas. Né? Gente que aparece curando as pessoas ficam mais famosos que qualquer celebridade do mundo. Aliás, as próprias celebridades vão atrás do sujeito. Então, essa coisa de cura é sempre muito delicado. O Ibope nunca cai de gente que aparece curando, a não ser quando aparece um escândalo, quando acontece uma coisa desagradável. Vejo que os grandes médiuns de cura, do presente e do passado, tiveram vidas que acabaram em desastre. Alguns de maneira lamentável. Coisas dantescas. Quando a gente vê os acidentes que aconteceram com os médiuns do passado, Zé Arigó, Edson Queiroz, que foi assassinado pelo caseiro de sua casa, e tantas outras situações. O outro, um recente do século XX, que está foragido da Polícia Federal, porque está sendo acusado de homicídio por conta de uma cirurgia mediúnica mal sucedida. Vejamos que essas mediunidades em que o indivíduo trabalha sozinho, corre muito mais risco. Por isso que o grupo mediúnico é excepcional nesse sentido. O trabalho sozinho é sempre complicado. E Kardec vai dizer que há reuniões mediúnicas frívolas, o primeiro item que ele coloca. Quais são as reuniões mediúnicas frívolas? O nome já mesmo diz. São aquelas que a coisa não é tratada de maneira séria, é tratada de maneira leviana, de uma maneira assim, desorganizada, né? A ideia é fazer um espetáculo, né? Kardec vai dizer que a mediunidade séria nunca será um espetáculo, né? Para divertir as pessoas ou para chocar, para chamar atenção, para impressionar. Não é esse o objetivo da mediunidade, impressionar. Então, essa ideia, né? Eu pego, por exemplo, uma obra de Tolstói chamada Ana Karenina, e tem um momento que uma das personagens dizem assim, você está fazendo o quê? Não estou fazendo nada. Então vamos participar de uma sessão de mesa girante? No século XIX era muito comum sessão de mesa girante, que eram fenômenos mediúnicos, às vezes o médium ali presente, para nada, para a frivolidade, para a futilidade. Então, reuniões mediúnicas dessa natureza atraem espíritos também iguais aos participantes, que são levianos também, que são pessoas que não têm seriedade com nada. Então, essas reuniões devem ser evitadas, diz Allan Kardec, porque gera obsessão, gera transtornos, gera medos, né, crendices. Os espíritos que não são comprometidos com a verdade respondem a qualquer pergunta. Como tem gente encarnada que faz a mesma coisa. Tem gente encarnada que não está nem aí se está falando a verdade ou não, ele quer falar, quer dar opinião, sem nenhuma preocupação com a coisa. Então, nós temos essas reuniões. O segundo tipo de reunião, Kardec chama reunião experimental. Vale a pena aqui um comentário meu. Reunião frívola pode ser incluída aqui as reuniões públicas. Me permitam dizer com todo cuidado e com todo respeito. Eu sei que tem gente, e tem inclusive gente boa no movimento espírita que vai discordar de mim. Mas eu estou dizendo isso baseado em Allan Kardec. Reuniões mediúnicas sérias, diz Allan Kardec, é aquelas que é em caráter privativo. Não é porque caráter privativo, porque ninguém pode participar, não. É porque tem que tirar bom proveito
E se eu abrir o centro e colocar publicamente uma reunião mediúnica, eu não conheço as pessoas ali. Tem gente que não vai tirar bom proveito. Eu não posso abrir publicamente porque a coisa eu não consigo avaliar. É diferente de eu saber quem é que vai participar da mediúnica, se a pessoa pode tirar algum proveito moral, se a pessoa é uma pessoa comprometida, nada contra participar de sessão mediúnica. Porque não é um segredo, não é uma coisa assim misteriosa, né? Não é coisa assim de outro mundo que ninguém pode saber, ninguém pode participar. Mas esse comprometimento. Então, uma reunião mediúnica pública, onde pessoas que não têm nenhum tipo de comprometimento, não têm nenhum tipo de envolvimento, não estão ali colaborando. Imaginemos a psicosfera, a atmosfera, Kardec vai dizer, esse todo homogêneo que ajuda o médium. E os médiuns sérios, penso eu, não se sentem confortáveis em um exibicionismo. Eu, como médium, não ia me sentir confortável em uma reunião com 300 pessoas que eu não conheço para entrar em transe. Primeiro, que se eu entrar em transe aqui, não há nada que prove que eu estou fingindo ou que eu estou realmente no transe autêntico. Para alguém que não conhece a coisa, ele não sabe diferenciar. Só alguém que conhece a minha psicologia, que conhece a minha idoneidade, que está convivendo comigo sempre, é que percebe que o transe mediúnico, o espírito está falando coisas que eu não sei, que estão acima da minha média, ou coisas que eu até discordo, mas que ele fala por intermédio de mim, né, na psicofonia. Isso só acontece num conhecimento mais próximo, em pessoas que se gostem, ou pelo menos que se respeitem, né? Que se tratem bem, que se recolham, que não sejam polêmicas, que não queiram tratar, porque às vezes há pessoas que são bastante estudiosas, mas são polêmicas, né? Em tudo geram um transtorno, porque tudo gera polêmica, discussão, só elas estão certas, só elas têm a verdade, e aí é incompatível com o clima de serenidade da mediúnica, né? De uma sessão mediúnica. Então, tudo isso é importante a gente aqui avaliar. Uma reunião mediúnica pública, por exemplo, imaginemos os transes, né? As críticas, pessoas que não entendem, vai ficar, opa, ali, que palhaçada é aquela ali, está fingindo, etc. Ou aqueles que estão medrosos, amedrontados, saem mais amedrontados ainda. Imaginemos o tipo, né, de impressão que gera, né, de situação. Então, reuniões mediúnicas frívolas. O segundo tipo, reuniões experimentais. E Kardec vai dizer que essas reuniões experimentais correm o risco de cair na frívola, porque são reuniões de efeitos físicos, de experimentação, e se não forem sérias, caem também nas frívolas, né? Efeito físico, que tem a ver com pesquisa, investigação, né? Que cabem em grupos sérios, né? E o terceiro tipo, reuniões mediúnicas instrutivas. Como o nome mesmo já diz, Kardec vai dizer que essas têm características especiais, porque é através dessas que a gente recebe o conteúdo da filosofia espírita, que a gente pode estudar, refletir sobre o mundo espiritual, aprender e crescer moralmente mais, através dos ensinamentos que chegam em relação ao mundo espiritual. Eu me lembro de Chico Xavier, ele teve uma fase de materialização, até que um dia, diz Arnaldo Rocha, Emmanuel apareceu materializado e disse aos companheiros presentes, a partir de hoje, eu aconselho suspender as sessões de materialização. Eu quero dizer que se o médium quiser participar sem mim, ele pode participar, porque eu não participo mais. O tempo da materialização acabou. Foi muito importante, foi interessante, mas agora eu quero que o médium se dedique, estava falando a Chico, né? Em relação a Chico. Eu quero que o médium se dedique ao livro, porque o livro educa. Eu quero, e nós do mundo espiritual queremos espiritualizar vocês, mas vocês querem materializar a gente, como é que faz? Então, era, portanto, a indicação de que o propósito do mundo espiritual é fazer a gente crescer espiritualmente, e não apenas divertir e chocar através de fenômeno, embora o fenômeno tenha o seu lugar. Tem uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo que a mim me chama muita atenção quando Kardec diz assim: a mediunidade é coisa séria e deve ser vivida seriamente, santamente, religiosamente. Durante muito tempo eu fiquei tentando entender essa frase. Deve ser vivida seriamente, santamente, religiosamente. E hoje eu chego à conclusão que o termo religiosamente não é um religioso no sentido teológico convencional. Se você chega no seu trabalho profissional todo dia no mesmo horário pontual, você chega lá religiosamente. Então, viver a mediunidade religiosamente não é viver uma mediunidade no sentido místico, no mau sentido da palavra. Religiosamente é disciplinadamente, seriamente, comprometidamente. Essa é a ideia que está presente ali em O Evangelho segundo o Espiritismo, que faz mais sentido. Então,
O que seria a reunião mediúnica instrutiva, séria? Kardec vai dizer, primeiro o caráter dela é ser sério. Sério aqui não no sentido de sisudo. Sério, porque o objetivo é nobre, o objetivo é sério. Primeiro, a homogeneidade dos pensamentos. Por isso que Kardec tem nesse capítulo a ideia de ideal seria, essa colocação de Kardec não é dogmática em momento nenhum. Ideal seria que os grupos fossem pequenos, quantidade pequenas, muitos grupos pequenos do que poucos grupos grandes. Por quê? Porque para conseguir essa homogeneidade, com um grupo de 40, 50 pessoas fica mais difícil. Pode conseguir? Pode, mas é mais difícil. Por quê? Porque quanto mais gente, maior a quantidade de temperamentos diferentes. Então, grupos menores, onde as pessoas se conheçam, tem uma relação assim de afetividade, de respeito, etc., ajuda a formar. Claro que hoje o movimento espírita cresceu, temos muito mais gente, e claro que há reuniões com uma quantidade maior de pessoas, né? Mas o alerta de Allan Kardec continua. Em grupos mediúnicos, que a quantidade de pessoas é maior, há uma dificuldade maior de conseguir essa homogeneidade. Ou seja, todo mundo em sentimento ali vibrando no bem, todo mundo ali sentindo no bem, e não alguém que já está com encrenca com o doutrinador, ou alguém que está com melindrado com outro médium, né? O doutrinador ali doutrinando o espírito, e alguém que antipatiza com ele diz assim, vamos ver, eu quero agora que o espírito vença. Né? Porque tem gente que fica assim, né? O espírito se manifesta, o doutrinador está conversando com o espírito, e alguém fica assim, vamos ver quem vai ganhar ou quem vai perder. Né? Em reunião mediúnica não tem ganhar ou perder, não é uma disputa, né? É um diálogo que a gente deveria estar vibrando no bem. Né? E isso interfere. É um circuito especializado, bastante sofisticado. Né? Então, reunião mediúnica, portanto, tem essa característica. Nós poderíamos dividir essa reunião mediúnica instrutiva em dois subtipos. Reunião de socorro espiritual, a famosa reunião de socorro espiritual. Qual é a reunião de socorro espiritual? É aquela em que os espíritos estão perdidos, não estão sabendo que desencarnaram de uma maneira violenta, estão ainda mergulhados naquele fluido, naquela densidade ainda, sem sair desse pesadelo, achando que estão encarnados ou ainda presos à situação que levaram-nos à morte, né? Sofrendo as dores, entre aspas, né? No perispírito. E o segundo subtipo, que é a reunião mediúnica de desobsessão. A palavra desobsessão possivelmente veio da obra Desobsessão de André Luiz, com Chico Xavier e Valdo Vieira na época. A reunião de desobsessão, o tipo de espírito são espíritos mais revoltados, mais rebeldes, mais agressivos, que estão perseguindo alguém, né? Cujo drama tem a ver com ódio, com mágoa. São espíritos mais difíceis de dialogar, né? Porque são entidades mais rebeldes, mais revoltadas. E aqui vale a pena uma característica. Isso da reunião mediúnica ser de socorro e de desobsessão não é uma coisa tão separada assim, porque nas nossas reuniões acontecem as duas coisas ao mesmo tempo, via de regra. As reuniões mediúnicas espontâneas, aquelas que seriam do estado ideal, que é os médiuns ali se colocarem de maneira espontânea para o transe, acontecem os dois tipos. Só que o que vai caracterizar uma reunião mediúnica espontânea, ou melhor, uma reunião mediúnica de socorro, de uma reunião mediúnica de desobsessão, vai ser a predominância do tipo de espírito. Ao longo do tempo, se a gente vai amadurecendo, vai se tornando mais sério, comprometido e vai fornecendo a vibração adequada, o tipo de espírito que começa a comunicar é um tipo de espírito mais rebelde, mais denso. Por quê? Porque a reunião tem condição de receber aquele tipo de espírito. Então aquela ideia de, hoje o negócio foi pesado, foi difícil. Bom sinal. Sinal de que a gente está tendo condição de receber essas entidades. Conversando com o pessoal do Projeto Filomeno de Miranda, essa equipe maravilhosa que estuda a mediunidade, eles me disseram que mais de 40 anos convivendo em sessões mediúnicas na Mansão do Caminho com o Divaldo Franco. E disseram o seguinte, que as entidades mais grosseiras que já se manifestaram por meio de Divaldo. Porque era o médium mais capaz de receber essas entidades, né? De dar conta dessas entidades. Quem ia a Chico Xavier via espíritos em zoantropia, em licantropia, deformados em formas animalescas por intermédio dele. Né? Porque era o médium mais capaz de dar conta, de controlá-los, né? De transmitir a comunicação, mas de manter um certo nível. Né? Por quê? Porque era um médium mais equilibrado, mais disciplinado nesse sentido. A mudança de uma reunião para outra, desobsessão, socorro, não somos nós que vai dizer se a reunião é disso ou daquilo. São os benfeitores espirituais. E é isso que Hermínio de Miranda coloca na obra.
Nós, como doutrinadores ou dirigentes, não temos autoridade sobre os espíritos. E isso é muito grave. Porque eu posso dizer ao médium, receba o obsessor de fulano. E não recebe. Porque eu não tenho autoridade, eu não mando nos espíritos. Quem seleciona os espíritos para se manifestarem na reunião mediúnica são os benfeitores espirituais, 48, 72 horas antes. E, aliás, o mundo espiritual certa vez nos disse isso, e tem isso nas obras mediúnicas, que os obsessores ou os espíritos que se comunicam em nossas reuniões, se foram levados lá, é porque já tem condição de serem doutrinados. Ainda que não seja de primeira, no primeiro contato, mas se estão lá é porque já são sensíveis a serem beneficiados, porque há entidades tão endurecidas que levá-las à sessão mediúnica seria perda de tempo. E os benfeitores sabem disso. Então, aqueles que aparecem em nossa sessão mediúnica foram selecionados. Né? E os benfeitores espirituais, portanto, avaliaram para não perder tempo. Né? Então, isso é uma colocação muito interessante, porque o livro Diálogo com as Sombras vai trabalhar justamente esse tema de Kardec. Reuniões mediúnicas, reuniões e sessões mediúnicas. Diálogo com as Sombras, embora o subtítulo seja Teoria e Prática da Doutrinação, não é só doutrinação ali, é composição da reunião mediúnica. Porque tem um capítulo sobre o grupo, tem um capítulo sobre os passistas, quem fica só vibrando e aplicando paz. Só não, que é uma tarefa muito importante. Às vezes o sucesso da mediúnica está naquelas pessoas que estão vibrando sem fazer aparentemente nada, mas que estão mantendo a energia da sessão mediúnica. E é uma tarefa considerada tão apagada, né, porque normalmente não aparece muito, não se evidencia. E indispensável. Né? Então aqueles indivíduos que ficam vibrando, os chamados assistentes, tem um capítulo sobre eles, em Diálogo com as Sombras, que Hermínio vai abordá-los. Né? Aqueles que vibram, que intensamente ali mantêm a sessão, que não ficam dormindo, porque já que não fazem muita coisa do ponto de vista braçal, a tendência é, numa luz de penumbra suave, dormirem, cochilarem. E aí, se o dirigente for chamar, ficam chateados. Tem gente que fica chateada. Eu estava desdobrado, vai desdobrar na cama, que tem 8 horas para desdobrar. Né? Porque essa ideia, então, Diálogo com as Sombras aborda essa questão da reunião mediúnica. Vai dizer Ivone Pereira que Diálogo com as Sombras é o livro que Kardec não teve tempo de escrever. É o livro que Kardec não teve tempo de escrever. Porque Kardec, na obra kardeciana, já está lá contemplada a ideia de alguém que tenha moral, conversar com o espírito obsessor, dialogar e mostrar a ele que a estratégia dele está equivocada, sensibilizá-lo, não pela violência e pelo constrangimento, mas pela orientação e com caridade. A persuasão deve ser na doçura e na caridade. Kardec coloca isso na obra. Já está ali, em semente, a tarefa do doutrinador que vai ser desenvolvida em outras obras. Então, eu sempre digo, é necessário a gente estudar a obra kardeciana, que a obra kardeciana tem tesouros inimagináveis. Depois da obra kardeciana, a gente vai lendo as outras obras, que são as obras subsidiárias, né? O termo subsidiário é melhor do que o termo complementar. No passado dizia obras complementares, mas obra complementar dá a ideia de que a obra de Kardec é incompleta e tem que ter obra para complementar. Não, a obra de Kardec já é completa. Agora, a obra de Kardec não esgota todos os assuntos. Aliás, nenhuma obra esgota todos os assuntos. E o próprio Kardec falava isso. Ali está a base da ciência espírita em germe. Cada aspecto daquilo que Kardec abordou vai ser desdobrado, vai ser aprofundado, esmiuçado em outras obras subsidiárias, ou seja, dão subsídio à ideia que já está lá em germe na obra kardeciana, porque não dava para Kardec aprofundar todos os temas, ou pelo menos esmiuçar todos os temas. Então, a obra de Hermínio é fenomenal. Um sujeito, já desencarnado, mas um sujeito que dedicou mais de 40 anos em sessão mediúnica, muita gente não sabe, ele fez na casa dele um anexo, um local só para sessões mediúnicas, e foi nesse local que só ele entrava. Ele dizia que até ele fazia faxina, não deixava ninguém entrar. Ele fazia faxina e o local ficava fechado só para as práticas mediúnicas. Foi ali que saiu as experiências com Regina, de Diversidade dos Carismas, a obra em 2 volumes. Foi ali que as experiências mediúnicas deram a ele informações sobre Guerrilheiros da Intolerância, obra fantástica sobre reencarnação. Foi ali que saiu os elementos espirituais de A Memória e o Tempo, obra fantástica sobre regressão de memória e outras coisas, né? Ou obras como
transtorno de personalidade, né, que ele também examinou, condomínio espiritual, né, a obra sobre autismo, que ele também escreveu sobre uma visão espiritual do autismo, né, uma obra clássica, inclusive, né, dali saiu Diálogo com as Sombras, né, dali saiu uma série de obras nessas experiências mediúnicas que Hermínio fazia. Né. Então, é interessante pensar que quando a gente lê a obra de Hermínio, tem uma parte dedicada ao doutrinador, chamado hoje de dialogador, ou evangelizador, ou como diz Filomeno de Miranda, psicoterapeuta de desencarnados, né? Porque Filomeno de Miranda defende a ideia que o chamado doutrinador não vai doutrinar, aliás, vai ouvir mais do que falar, né? Vai escutar mais do que falar. Porque da mesma forma que a gente recebe alguém aqui no centro aflito, que está desabafando, a gente escuta mais. Porque se a pessoa está muito atormentada e a gente, peraí, deixa eu falar, a pessoa está tão envolvida no conflito que ela não vai nem escutar você. O espírito está tão mergulhado no conflito dele que você tem que ter cuidado a hora que você vai intervir. Né? Tem que ter um certo tato. Hermínio coloca isso na obra, tem que ter um certo tato. Você escuta, o espírito desabafa, até que você coloca alguma coisa para fazê-lo refletir. Porque uma entidade que está mergulhada, às vezes, dezenas de anos, séculos, às vezes, você não vai achar que uma conversa de 5 minutos vai mudar ela completamente. Você vai botar ela para refletir, para que o mundo espiritual faça o resto. Os bons espíritos. Né? E ele fala isso na obra dele. É sensacional os pré-requisitos. E ele diz na obra, são muitos pré-requisitos, mas não são coisa de outro mundo. Ninguém acha que para participar de mediúnica precisa ser santo. Aliás, os santos têm tarefas muito melhores e muito maiores. Né? Quem já se santificou está em outro processo. Né? A reunião mediúnica não é para santos, é para pessoas que estejam interessadas em se melhorarem. Agora que estejam comprometidas seriamente. Que não faça da reunião mediúnica uma reunião de brincadeira. Então, isso tudo a gente vê na obra. O pré-requisito do estudo, o compromisso moral, os cuidados da reunião. Né? Hermínio coloca de preferência o local, e ele coloca com autoridade, porque ele fazia que não era necessariamente um centro espírita, mas ele coloca de preferência o local das reuniões mediúnicas é num centro espírita. É o ideal. Da mesma forma que você pode prestar um socorro público para alguém que está passando mal no meio da rua, mas se você for fazer uma cirurgia, você vai levar para o hospital, porque o ambiente é asepsiado. Né? E ele diz, fazer reuniões mediúnicas em casa, como acontecia no passado, nos primórdios. Por que nos primórdios? Porque não tinha centro espírita, estava formando ainda o movimento, então acontecia nas residências. Né? Mas fazer reunião mediúnica em casa, de maneira geral, a depender do tipo de vivência dos residentes da casa, pode trazer prejuízos aos moradores da casa. Porque os espíritos que são doutrinados, os espíritos que entram em contato com a gente, não são levados imediatamente para as colônias. Às vezes ficam ali, em macas, acamados, sendo tratados. E se a casa vive no pé de guerra, vive em conflito, vive em desafios, aquelas perturbações atingem os espíritos presentes e os espíritos em perturbação podem atingir também os residentes, agravando a obsessão, agravando conflitos, agravando problemas. Mas veja o equilíbrio de Hermínio de Miranda. Veja o equilíbrio. Por outro lado, ele vai dizer, em residências harmonizadas, a prática mediúnica pode até beneficiar, por conta do trabalho de caridade que se faz, de auxílio aos desencarnados, e, claro, acaba beneficiando a atmosfera. E aí ele coloca um trecho que eu gostaria de destacar para você ver. É só um detalhe da obra para ver como é que ele trata toda a obra e todos os assuntos. Ele vai dizer, olha que coisa interessante, isso não serve para nós. Por outro lado, e isso está sendo dito com bastante tristeza, nem todos os centros espíritas oferecem condições ideais para o difícil trabalho de desobsessão. Pode haver casos em que o ambiente psíquico de uma instituição esteja sob a influência de rivalidades, disputas internas, questões de ordem material ou financeira, desorientações ou práticas que a doutrina espírita não endossa e até mesmo condena formalmente. Em tais condições, se torna muito difícil um trabalho mediúnico sério e responsável. Os espíritos perturbadores poderão encontrar meios para neutralizar tarefas que se anunciam, de início promissoras. Não quer isso dizer que não haja proteção e amparo por parte dos espíritos bem-intencionados que nos assistem, mas em todo relacionamento com o mundo espiritual, há sempre a parte que compete a nós realizar. Essa os espíritos não farão por nós. Seria o mesmo que mandar os filhos à escola e fazer por eles todos os deveres.
Então veja o equilíbrio de Hermínio, né? E é uma advertência para nós. Né? Não é o local especificamente, mas o que é que a gente faz do local. Mas por que o centro espírita é mais adequado? Porque no centro espírita já há práticas do bem ali, o dia todo sendo feita, práticas sociais, reuniões, leitura de obra edificante. Então, via de regra, a atmosfera está mais bem preparada para a experiência mediúnica. Olha, Diálogo com as Sombras fala do número de participantes. Ele chega a dizer de 8 a 12, ele recomenda na prática dele de 8 a 12, mas isso não é dogmático. Leon Denis, em No Invisível, vai dizer de 12 a 20. E aí varia de grupo para grupo, né? Aí tem, claro que as diferenças, porque as pessoas são diferentes também, né? A alimentação, nenhum dogma. Você vê a lucidez que Hermínio coloca, nenhum dogma, nenhuma restrição específica, nenhum tipo de imposição específica, porque a gente também não sabe qual é a realidade financeira e social para você recomendar a pessoa comer grão de bico orgânico no dia da mediúnica. E se a pessoa não tiver condição financeira? Né? E não poder comprar alimentação vegana? Então, esse bom senso ele faz. E aí ele diz, no caso de Hermínio, ele diz, não é questão de comer ou não comer carne. A questão é que a carne vermelha, como é uma alimentação mais pesada e demora mais tempo de digerir, pode provocar um metabolismo mais lento e a tendência a se amolentar e até adormecer na sessão mediúnica, perturbar a concentração. Mas não é a obrigatoriedade de dessa ou daquela alimentação, ele coloca. Né? Porque se a pessoa só tiver carne, é melhor ela comer pouquinho, frugal, e ir para a reunião mediúnica alimentada do que com fome. Porque se ela for com fome, ela vai ficar pensando no bife que esqueceu em casa e que não comeu. A vida sexual, a mesma coisa. O bom senso diz que, por exemplo, após a reunião mediúnica, mas sobretudo antes, no 24 horas antes da sessão mediúnica, às vezes os espíritos que vão se comunicar na sessão mediúnica já encontram os médiuns em sono, durante o sono. Os médiuns saem do corpo, encontram eles e se acoplam, né? São utilizadas as energias do médium ali e para oferecer mais tarde o transe mediúnico, né? Então, via de regra, se puderem se preservar, ninguém vai morrer se não tiver uma prática sexual pelo menos um dia antes da mediúnica, evitar pelo menos naquele dia. Mas se não tiver condição, ok. Ele não coloca de maneira absoluta, não estabelece dogma. Né? Mas o cuidado também que o relacionamento sexual não seja bastante intenso. Por quê? Porque senão você vai com aquelas imagens mentais na cabeça na hora da sessão mediúnica. Então, esse cuidado, né, que a gente deve ter, porque o cuidado, na verdade, minha gente, é com a nossa vida mental. Né? Tudo isso é porque, em alguma medida, a depender de como isso é gerenciado, pode afetar a nossa vida psíquica, a nossa vida mental. E aí ele fala do cuidado com a assiduidade, com a pontualidade, porque os espíritos às vezes contam com a gente. E aí qualquer coisa, é o jogo da Copa do Mundo, eu não vou para a sessão mediúnica. Aí é o batizado de não sei quem, eu não vou para a sessão mediúnica. E a gente começa a faltar. Aquilo dali pesa sobre o grupo mediúnico. Né? O que não quer dizer que a pessoa não possa, né, ter um momento ali, que não possa estar indo, né, um impedimento de qualquer natureza, né, tem que viajar para ver família, um impedimento de enfermidade, aí vai depender do bom senso da pessoa. Né? Mas é claro que... E aí ele fala do doutrinador, ele vai falar que o doutrinador, via de regra, ele recomenda que se fosse ideal seria que os doutrinadores não fossem médiuns ostensivos. Não é um dogma absoluto também, mas por quê? Se eu sou doutrinador e eu estou conversando com o médium que está mergulhado ali numa entidade bastante agressiva, se eu sou médium ostensivo e estou conversando, eu corro o risco de começar a sentir coisas também. Os médiuns sabem disso. Né? Se um médium aqui entrar em transe e der passagem ao espírito, os outros médios que estão ok começam a sentir também. É como se fosse um mecanismo de liberação da censura social. Sabe quando a gente está numa roda de amigos, alguém começa a falar, todo mundo está calado, alguém começa a falar, aí todo mundo tem assunto, começa a falar também. Da mesma forma é a mediunidade, né? Alguém dá o transe, a outra pessoa começa a sentir também. Né? E aí libera os canais para que os espíritos venham. Eu, dialogando com o espírito, eu começo a sentir a atmosfera dele, e aí começa a sintonizar com outra entidade ali. Já pensou? Daqui a pouco eu estou incorporando também. Fica duas entidades incorporadas, uma diferente da outra. Né? O que não quer dizer que seja algo absoluto, mas via de regra, que o médium, que o doutrinador não tenha uma mediunidade assim tão ostensiva, né? Evitando isso, e assim por diante, né? E Hermínio conta coisas muito interessantes, né? Ele conta um caso de um doutrinador que perdeu a paciência com o espírito discutidor, porque a pior coisa
é você tentar competir em termos de discussão com o espírito discutidor. Primeiro, tem espírito mais inteligente do que a gente, mais culto, mais erudito e com mais condição. Tem um deles, certamente, me falou em sessão mediúnica. Você pensa que você dorme, você come, você descansa. Eu não, eu tenho 24 horas por dia para me preparar. Então, eu levo vantagem em relação a vocês. A gente não vai discutir com o espírito para vencer o argumento, porque não é essa a proposta. E eles sabem disso. O espírito discutidor é alguém que está sofrendo também. A gente tem que sensibilizá-los, tem que tocá-los na base do sentimento e não tentar convencê-los. É claro que em algum momento a gente pode mostrar a ele que a lógica dele está errada, baseada na compreensão que a gente tem das leis de Deus. Eu vou destruir você. Meu amigo, destruir é desencarnar, você está desencarnado. Você, mais do que eu, sabe que ninguém destrói ninguém, que a gente só desencarna. E afinal, se você destruir a gente vai desencarnar, vai para aí. E a gente se encontra aí. Qual é o problema? E se eu for destruído por você, chego aí melhor do que você. E você não vai ter mais acesso a mim. Então, essa lógica a gente vai demonstrando a eles. Né? Mas, sobretudo, vai ser tocando eles pelo sentimento, pela boa vibração, né? Pelo acolhimento. Agora, o acolhimento não é também uma doçura excessiva e deixar ele fazer o que ele quiser, porque é espíritos muito agressivos. Né? Então, tudo isso, né? E Hermínio conta um caso de um doutrinador que se chateou tanto que simplesmente perdeu a razão e começou a pedir ao espírito para se materializar, que a gente vai decidir isso aqui agora na mão. Divaldo conta um caso de uma reunião que ele participava na mansão, veja só, e que chegou um momento que, na verdade, é uma reunião mediúnica da mansão que ele não participava, de uma outra que ele ficou sabendo depois. E aí o espírito se manifestou no final da sessão, já tinha dado horário, e a dirigente tentou intervir e disse, agora acabou. Eu disse, não, mas não acabou não, eu tenho ainda para falar. Não, acabou, já deu horário, na próxima semana você vem. Não, eu quero falar agora. Ele disse, meu filho, acabou o horário da sessão, a gente vai encerrar, você queira ou você não queira. Eu vou ficar aqui e vou continuar falando. Ele disse, em nome de Deus, saia. Em nome de Deus, eu não saio. Aí ficou aquela coisa. Né? Sabe o que o dirigente fez? Chamou um homem mais forte, que é um doutrinador, pegou a média, carregou e botou para fora da sessão mediúnica. Saiu. Agora imagine. A média, acho que passou mal lá e depois voltou à consciência e ficou batendo na porta. Olha, ele já saiu. Quer dizer, saiu o espírito, saiu a média também, botou para fora. Né? Aí o grupo reuniu e o dirigente saiu. Botou para fora o dirigente, né? Porque o dirigente conduzindo dessa forma. Então, imagine o ponto que a gente chega, né? Por quê? Por falta de conhecimento, né? De estudo em relação a essa ideia. Os espíritos desencarnados são homens como nós, seres humanos como nós, homens e mulheres, né? Que a gente deve conversar da mesma forma que conversasse com alguém aflito. Né? O espírito mal se comunica, mal entra em transe, vem em nome de Deus, ele não está sabendo nem se acredita em Deus ou não. Está tão atormentado. Pois não, o que é que eu posso fazer? Seja bem-vindo, vamos conversar. O que é que está acontecendo? O que é que você está sentindo? Eu não sei, eu estava em um lugar, daqui a pouco estou aqui. Você lembra do lugar que você estava? Sim, eu tinha sofrido um acidente, estava dando entrada no hospital, de repente eu acordo aqui. Pois é, você foi transferido para cá. Você sabe o que aconteceu nesse meio termo? Eu não, eu queria entender. A sua memória apagou, mas no fundo você sabe o que aconteceu. Lá dentro você sabe o que aconteceu. O quê? É você que vai me dizer. Porque também você morreu, o espírito morre de novo do susto. Né? Então, a gente vai levando ele diz, olha, você está me enxergando aqui? Tô. Está enxergando a volta? Você está vendo as pessoas aqui à sua volta? Sim, estou vendo. Pois é. Você está vendo como é que você está conversando comigo? Olha o corpo que você está usando para falar comigo. O espírito se surpreende. Está usando outro corpo para falar. Pois é. Você foi trazido para aqui. O que é isso aqui? É uma reunião de oração, de prece. A gente fala sobre a vida após a morte. Você acredita que tem muita gente que viaja após a morte e nem sabe que morreu? Aí o espírito, a gente vai induzindo a ele se dar conta que ele está desencarnado, para o choque não ser tão grande. Isso, existe um certo tato, uma certa indução, né? Sem aquela impaciência de querer que o espírito já enxergue, né? Aos poucos, com amorosidade, né? Então, tudo isso é importante, né? Eu queria só concluir para passar comentários e perguntas e acréscimos, um caso que eu contei do livro Ação e Reação de André Luiz, que é muito interessante. Eu contei isso em uma palestra recente e eu vou encurtar o caso para ser bem mais sintético. Na obra Ação e Reação tem um caso de uma mulher que ela era atriz, ela engravidou, o companheiro mais tarde a abandonou, teve uma vida extravagante, outras mulheres, foi adiante e deixou ela com a menina, uma filha pequena.
E ela, para educar essa filha, para criar essa filha, ela teve que fazer várias renúncias, reduziu a atividade profissional na sua condição de atriz, inclusive abraçou alguns empregos mais simples para manter a filha, para educar, para criar a filha, naquela época lá de antigamente. A filha cresceu, e aí no início da vida adulta, né, quando já jovem adulta, se relaciona com alguém, né, se envolve com essa pessoa, não tendo condição financeira ainda de estruturar uma própria casa, casa com esse companheiro e vai viver com a mãe e com esse companheiro. O tempo passa e a menina começa a enveredar para uma postura bastante frívola, leviana e até materialista. E um dia a menina resolveu expulsar a mãe de casa, porque achou que a mãe era impedimento para a privacidade do casal, né? Atrapalhava muito. O marido também buzinando no ouvido da menina, né? da jovem, porque a sogra atrapalhava a privacidade, e aí resolveu expulsar a mãe de casa. Né? Ela tinha inclusive o nome, né? A casa, o patrimônio estava no nome dela, ela resolveu expulsar. E o dia foi emblemático, porque era um dia que estava chovendo bastante frio, era inverno, numa região que fazia frio aqui do Brasil. A mãe, com as malas na porta, olhou e disse assim: minha filha, você está vendo como está lá fora? Como está frio? Está muito frio. E a filha disse assim: sim, e daí? A senhora vai ter que sair de qualquer jeito. A senhora vai ter que sair hoje, agora. E foi colocada para fora de casa. Ficou na miséria um tempo, o mundo espiritual improvisou e conseguiu alguém que cuidasse dela, uma amiga de infância que encontrou ela e trouxe para sua casa. Ela ficou morando em favor o resto da vida. E a jovem filha foi ser feliz entre aspas, foi viver a sua vida. Né? Só que nunca esqueceu o remorso, porque a gente acha assim, agiu sem nenhum arrependimento. Como é que você sabe? Você não está dentro da pessoa. O remorso ficou. E aí foi sendo feliz entre aspas, mas lá dentro nunca esteve tão muito bem. Né? E aí aquela coisa, os entretenimentos, as distrações da vida material, em certo momento começou a apelar para o abuso de álcool, que é uma forma de anestesiar a consciência, de dramas íntimos e outras coisas, e foi assim enveredando para... Enfim, mais tarde, problema no casamento, separou. Essa mulher não viveu nem muito, nem chegou à idade assim da velhice e desencarnou muito mal. Entrou no mundo espiritual, sem nem enxergar, cega, atormentada. A mãe, que já estava desencarnada, foi recebê-la. Ela não reconhecia a própria mãe, e a mãe fez o máximo para que ela não reconhecesse que era ela, porque aquilo iria fazê-la sofrer muito. Né? E ela dizia: eu tenho a impressão que eu já morri, mas eu não quero encontrar minha mãe aqui no mundo dos mortos. Antes de reparar o mal que eu fiz, de me reabilitar, eu não posso encontrá-la, porque aquilo vai ser muito sofrimento para mim. E ela que ajudou, levou para uma colônia, etc. Tem um momento que ela fala alguma coisa e que ela diz assim: quem é esse anjo que está me ajudando? E que a voz lembra a voz da minha mãezinha. O detalhe dessa história é o seguinte: quando André Luiz vai visitá-la, ela está em estado deplorável, delirando, alucinando por causa da consciência de culpa, né? E lembrava muito da tragédia. O tempo todo, desde o momento que ela estava no umbral, nas regiões umbralinas, até o momento que ela foi resgatada na colônia, o tempo todo, sabe o que ela mais sofria? De frio. Ela experimentava frio. Olha que mente que a gente tem, a nossa mente como é complexa. Quer dizer, aquela noite fria ficou na consciência. E ela se punia com frio. Esse tipo de noção a gente tem que ter no diálogo e no trato com a reunião mediúnica. Quando o espírito chega sentindo frio, sentindo mal-estar, não foi só porque ele desencarnou de frio, né? Porque tem algo moral ali por detrás, ou uma mágoa acumulada, ou um apego à vida material, ou algo que ficou na consciência em forma de culpa, né? Essa compreensão de lei de causa e efeito a gente tem que ter, né? Para a gente poder abordar bem o mundo espiritual. E é isso que Hermínio, na obra Diálogo com as Sombras, vai trazer, que endossa e faz subsídio ao capítulo 29 do Livro dos Médiuns. Reuniões espíritas, né? Reuniões e sessões espíritas. Muito bom, muito interessante, né? Bom, é isso meu comentário. Estou às ordens, se quiserem complementar com alguma coisa, acrescentar ou perguntar se eu souber. Você falou também das reuniões frívolas, né? Eu estava lendo no livro. Realmente, elas foram importantes, né? No início. E como foram importantes? Porque todo mundo só precisava, eu mesmo, quando comecei no Espiritismo, nunca esqueço. Eu gostava de ir no centro lá na Ribeira, eu precisava ver, né? Acho que até não existe, não sei. Você que é na Ribeira,
onde a manifestação é feita ali, né? E depois que eu comecei a frequentar aqui, eu falei, não, aquilo ali muito me perturbava, entendeu? Mas eu precisava visualizar, eu precisava, né, ter esse contato. Mas realmente não tem sentido mais isso, né? Porque não é mais a manifestação em si. É aquilo que você falou aí do estudo mesmo, o que aquilo vai trazer, né? Agora, eu só queria que você pudesse a frívola, né, a experimental e a instrutiva. A experimental, eu fiquei um pouco do entendimento. Seria, Flávio, assim, como se fosse, eu imaginei, por exemplo, essas reuniões que são feitas, cirurgias espirituais, seria isso a experimental? As cirurgias espirituais, elas são de ordem de efeito físico, né? Ela pode ser considerada uma prática mediúnica experimental, no sentido de que a prática mediúnica experimental, ou o tipo de reunião mediúnica experimental que Kardec classifica, é aquela que tem manifestações de ordem física, né? Ou seja, tem sempre algo de natureza material e que tem o objetivo, né, de investigar ou de confirmar, de comprovar. Então, a depender do tipo de experiência de cura, pode ser sim de investigação ou de comprovação, porque um dos objetivos das cirurgias espirituais, especialmente quando se fazia com os grandes médiuns do passado, era justamente confirmar e inclusive chamar a atenção da comunidade médica da época para a questão espiritual, né? Porque eu já vi casos de tirar, inclusive, aquele cisto, aquela, né? Sim. Levar para o médico ver, né? Sim. E o médico levar, pô, isso aqui está diferente, não tem isso, nunca vi algo como isso, né? Sim. E depois até sumiu. Então, você fazer a cirurgia e depois você tirar um raio-x e aquilo ali evaporou, entendeu? Exatamente. Você poderia ser classificada, né? Pode. Pode, experimental. Uhum. A questão é que as práticas mediúnicas de efeito físico, elas são pontuais no sentido de demonstrar algo, né? As de efeitos intelectuais, que são aquelas que caracterizam mais as reuniões instrutivas, trazem uma quantidade de conteúdo muito maior acerca do mundo espiritual. Por isso que a psicografia, por exemplo, é um tipo de faculdade muito mais preferível para trazer informações a respeito da filosofia espírita, do mundo espiritual, né? Kardec, inclusive, na Revista Espírita, tem uma nota que ele vai dizer assim: se engana quem acha que a gente recebeu o conteúdo da obra da codificação por meio de batidas de mesas. Não, nós recebemos por psicografia. A experiência de mesas girantes e batidas foi no início, mas logo depois a gente modificou o fenômeno e preferiu. Por quê? Porque pela psicografia, mais fácil e mais detalhadas, de maneira mais rápida, a gente recebe informações do mundo espiritual, né? Então, claro, a escrita consegue, né, detalhar um monte de coisa que nem a palavra falada consegue. Tanto é que nessa obra que eu comentei, Instruções Psicofônicas, Arnaldo Rocha comentou que tem uma mensagem nessa obra que o gravador deu um problema e não registrou. E Emmanuel voltou e disse assim: eu quero escrever essa mensagem. E foi bom que não tenha realmente registrado, porque na fala tem algumas expressões que não servem para o texto. Porque a palavra falada é uma palavra mais descompromissada do que uma palavra que fica registrada em um texto, né? E ele veio e reescreveu a mensagem com algumas correções, né? Por causa das reuniões chamadas de cartas consoladoras, porque os espíritos vão ali, eles se comunicam com os presentes para dar suas mensagens, né, do mundo espiritual. E aí, nesse caso, como é que é feita essa seleção? Essa prática de cartas consoladoras é uma prática válida, não obstante eu considere uma tarefa que eu não gostaria de realizar como médium. Por quê? Não porque não seja legítima, é legítima, mas eu teria muito receio. Deus me livre eu exercer uma tarefa dessa, e eu vou explicar por quê.
Quando eu digo Deus me livre, não é porque não seja uma tarefa nobre, uma tarefa legítima, uma tarefa que pode ser usada para o bem. É uma tarefa legítima, mas é uma tarefa que envolve muitos riscos, né? Como eu falei da cura, né, que normalmente o médium fica em evidência, em destaque, as mentes em cima dele, né, os olhares em cima dele, né, e a possibilidade de a gente se deslumbrar, se fascinar pela tarefa e ser instrumento de espíritos que nos colocam em ridículo. Nenhum médium está livre de uma mistificação, né? Chico deu um depoimento dizendo que de vez em quando ele era objeto de mistificação, que Emmanuel deixava. E aí Elias Barbosa, nesse mesmo livro que eu citei, pergunta, mas por que Emmanuel permite? E ele diz, para que eu nunca me autofascine e me acredite infalível. Então eu sempre estou em alerta, espíritos que se passavam por Emmanuel e que não era Emmanuel, para eu ter o critério crítico de analisar depois a mensagem. Então, imaginemos, estamos falando de um médium excepcional, um médium que não é comum. O médium Chico Xavier não é comum em todos os sentidos, né? Inclusive de produção, né, psicográfica. Então, ninguém está isento. Uma atividade dessa mediúnica pública é uma atividade que coloca a pessoa muito em risco, muito em evidência, e pode acontecer em algum momento de eu ser médium, ser honesto, e de eu receber uma mensagem mediúnica que não se trata do comunicante, né? Esse risco o médium está o tempo todo sujeito. Houve um momento que Chico recebeu uma mensagem e, na verdade, foi um problema de filtragem mediúnica, né? Inclusive, na obra O Consolador de Emmanuel, tem um trecho que ele psicografa, uma resposta de Emmanuel, que depois Emmanuel volta, que a Federação Espírita Brasileira pede explicações, e ele volta e diz, meus amigos, peço perdão, mas o problema foi de filtragem mediúnica. Quer dizer, Emmanuel está dizendo que Chico não filtrou bem o pensamento dele. Quero reescrever a resposta. E aí escreve um texto sobre, um trecho especificamente. E houve um momento em que Chico recebeu uma carta de um filho, a mãe pegou e disse, Chico, tem umas informações aqui que não tem nada a ver. E Chico olhou para ela, começou a ficar pálido e disse, minha irmã, seu filho está aqui do meu lado. Está vindo para corrigir, a senhora me perdoe, fui eu que filtrei mal. Me desculpe, mas eu estou doente, eu estou com problema de saúde, eu estou com uns problemas em casa, estou dormindo mal, estou com uma questão no Ministério da Agricultura, onde ele trabalhava, e estou começando a ficar cego. Me perdoe, me dê a mensagem, me dê o papel que ele vai reescrever a mensagem. Chico entrou em transe e o espírito começou, por cima do texto, começou a corrigir e botou acho que uns 30 nomes de familiares que a mulher conhecia. E quando ela pegou, que tinha aqueles nomes todos, aí disse, agora sim, agora se trata. E ele disse, a senhora me perdoe. Veja que é um médium excepcional, que mudava a caligrafia, que não é comum. Né? Ele mudava de tal forma a caligrafia que às vezes era reconhecido em cartório a assinatura do desencarnado, igual. Né? Então não é comum isso. E ainda assim, a possibilidade de falhar em algum momento existe. Mas no caso aí, como é teu nome? Vânia. No caso aí, Vânia, não se trata necessariamente, embora corra o risco de uma sugestão, e de uma autossugestão do médium. Por exemplo, o médium é sempre sensível tanto aos desencarnados quanto a encarnados. Então, se eu sou médium, eu estou alguém aqui, uma mãe que perdeu o filho e que está pedindo uma mensagem do filho para mim, eu posso me sugestionar e começar a me autossugestionar, receber uma mensagem do filho que não é. Chico, na tarefa dele, nunca tinha entrevistas pessoais com a pessoa antes das sessões. O que a pessoa fazia é escrevia o nome do desencarnado e a data, somente. E aí perguntaram a ele, para quê? Ele disse, meu filho, para que os espíritos possam localizar. Porque se você colocar Maria da Silva, quantas Maria da Silva existiu? Pelo menos o nome da pessoa e a data da desencarnação, para que Emmanuel possa localizar onde está. Né? Possa fazer um sistema aí de localização, que deve ter uma forma de localizar no mundo espiritual. Né? Só isso. Mas não perguntava RG, CPF, nada, né? Antes. E ele dizia, para não se sugestionar. E eu tenho aqui, me perdoe me alongar demais, mas eu tenho aqui duas colocações sobre isso. Uma delas, Divaldo Franco dizia que quando ia para o grupo espírita da prece, e olha que Divaldo nunca se submeteu a essa tarefa que Chico fazia cartas consoladoras. Divaldo nunca se permitiu isso, né? Talvez por conta desses cuidados. Ele dizia que sempre reparava que quando o Chico chegava, antes de entrar na sala para psicografar, ele passava pela sala, né, que era uma sala do centro, até entrar no local da psicografia, a sala geral, onde alguém ficava fazendo uma palestra, lendo alguma coisa. E ele passava sempre de cabeça baixa,
sem olhar para as pessoas, para não se assimilar, sintonizar as angústias. Tinha mãe que filho se suicidou, gente ali desesperada que perdeu o cônjuge em acidente, em assassinato, né? Todo mundo ali, ó. E Raul Teixeira comentou que quando foi pela primeira vez no Grupo Espírita da Prece conhecer Chico, ele ficou surpreso, porque no salão doutrinário estavam os boleros cantando. Colocaram os rádios, os boleros cantando, umas músicas lá. Ele, peraí, que músicas são? Umas músicas populares, uns boleros, umas rumba, uns negócios assim. E ele disse, que negócio é esse? E depois ele esteve com o Chico e ele perguntou. Perguntou a Chico e perguntou a Arnaldo Rocha. Arnaldo disse, sabe o que foi? Emmanuel solicitou que colocassem umas músicas populares aqui, porque as mentes ficavam tão em cima do Chico que ele se sentia pressionado. Já pensou o que é? Psiquicamente pressionado. E aí o que é que acontecia? O povo ficava aqui na angústia no salão doutrinário, só mentalizando uma mensagem, meu filho tem que vir, meu filho tem que vir, que isso interferia. Olha que era um médium muito preparado e ainda se sentia. Que a Amanda recomendou colocar essas músicas, sabe por quê? Porque aí o povo ouvia a música, essa daí é do meu tempo, eu me lembro dessa música, aí começava a conversar. E esquecia um pouco o Chico. Esquecia um pouco o Chico para aliviar um pouco. Veja o fenômeno. Então o médium é muito sensível e pode realmente ser sugestionado ou se autossugestionar, né? Por isso as comunicações espontâneas cada vez melhor. E por isso essa tarefa é arriscada. Mas acontece fenômenos autênticos, né? Do médium realmente entrar em transe, não sintonizar com essa angústia, não se sentir cobrado em receber uma mensagem e realmente receber uma mensagem autêntica, mensagens de consolação. É uma tarefa muito bonita, belíssima, né? Mas é uma tarefa que eu considero uma das mais difíceis no campo mediúnico.